podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o Emerson Alecrim. Depois de vários atrasos, o leilão do 5G finalmente aconteceu. Operadoras nacionais e regionais garantiram seus lotes, movimentando um total de 47,2 bilhões de reais. Mas e aí, quando será que todo mundo vai poder desfrutar disso? Nesse episódio a gente relembra a saga que foi para esse leilão sair do papel e te conta o que muda daqui para frente para as operadoras e para o consumidor. Então aguenta aí que a gente já começa. A gente sabe que quem empreende ou tá afim de empreender tem que tomar muitas decisões no caminho. Hoje em dia, um dos maiores desafios é como trazer a sua marca pra internet, né? Mas quem é parceiro da Nuvem Shop consegue lidar melhor com esse desafio. A gente tá falando aqui da maior plataforma de e-commerce da América Latina, com mais de 90 mil clientes ativos. São 10 anos de estrada, ajudando o negócio de todos os tamanhos a chegar mais longe. E além da simplicidade para criar e gerenciar a sua loja, a Nuvem Shop também oferece mais de 150 funcionalidades e um ecossistema de parceiros de tecnologia conectados à plataforma. Tudo para você empreender com mais inovação e eficiência, independente do tamanho do seu negócio. E atenção, hein? Ouvinte do Tecnocast ganha uma oferta especial. Se você acessar pelo link que tá na descrição, você ganha 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual, e isso sem contar o primeiro mês grátis e a isenção de tarifa por venda pelos primeiros 90 dias da sua loja. Então dá uma conferida no link e conte com a Nuvem Shop para mostrar ao mundo do que você é capaz. Opa, pera aí que a gente já começa o papo, mas antes eu queria falar dessa novidade que é o Achados do TB. Então, vira e mexe aqui no Discord do TB, no chat interno, alguém compartilha algum produto, algum serviço que tá com preço legal, que tá com uma oferta bacana, e às vezes é algo que a gente nem sabia que precisava, né? Tem o caso clássico ali do filtro de linha, que todo mundo comprou filtro de linha no ano passado, mas isso tudo pra falar que a gente percebeu que nem todo mundo tem acesso a esse clubinho de amigos que tá sempre ligado em novidades, né? A gente fala de tecnologia, a gente gosta disso, a gente tá falando disso o tempo todo, e a gente consegue no dia a dia indicar, né, para os nossos colegas de trabalho alguma coisa que a gente realmente gosta e a gente sabe, né, de tanto acompanhar que a oferta tá boa mesmo, né, a gente sabe o preço de cabeça, assim. E a gente pensou, vamos levar isso pro público do TB, né? Sim, e aí vem o diferencial do TB, né? Porque a gente consegue indicar produtos que estão com desconto de verdade, mesmo quando a gente não ganha nada com isso, porque a audiência não sabe, talvez, mas muitas vezes quando você vê esses posts, essas coisas divulgando um produto que tá com desconto, óbvio que o veículo tá ganhando uma comissão ali por cada venda, e não tem nada de errado nisso, isso é legítimo, mas o problema que isso gera é que muitas vezes a oferta não é a melhor oportunidade, ela é a melhor oportunidade naquela loja específica, mas se você procura no Google, tem mais barato em outro lugar. Né? E às vezes você acaba comprando, gastando uma grana a mais, sem saber que tinha mais barato em outro lugar. E aqui no Tecnoblog, por sermos independentes, a gente consegue te indicar, mesmo quando a gente não tá ganhando nada com isso. E não só produtos de tecnologia, né? A gente gosta de ter essa relação 100% transparente com você, ouvinte, com a audiência do site, das redes sociais também, porque no final das contas, o nosso objetivo com Achados não é gerar vendas, a gente não tá vendendo esse espaço, né? O nosso objetivo é realmente criar esse clubinho onde a gente consegue compartilhar oportunidades legais que ficariam presas só aqui dentro do nosso ambiente, né? A gente consegue compartilhar com todo mundo também. Tanto que no Telegram tem até um espaço de comentários, então a galera tá sempre indicando outras ofertas relacionadas, tem troca de informação, se o produto é interessante para aquela pessoa ou não. Teve até um caso onde a Carol publicou ali uma promoção de uma lave seca da Samsung, e aí uma pessoa comentou,
pô, mas sei lá, essa máquina da Brastemp tá metade do preço dessa daí, né? E a gente explicou, né? Não, mas a lave seca da Samsung, primeiro, ela seca, a tecnologia é diferente, porque a tecnologia de tombamento, você consegue fazer um negócio mais eficiente do que aquela máquina de lavar tradicional, então limpa melhor a roupa, agride menos a roupa, então a roupa dura mais. Então, existe essa possibilidade de comentários, né? Existe o diálogo com essa audiência, porque, pô, né, grupo por grupo de ofertas, você tem um monte, né? Não precisa ter mais um, né? Essa parte da informação é bem legal, né? Porque às vezes tem um produto com desconto, você não sabe se vale a pena, mas é um modelo mais antigo, vai valer a pena para algumas pessoas, para outras não, mas pelo menos você não compra o produto enganado, achando que é a versão mais nova, né? Aí chega lá um relógio lento, um celular lento, né? Não, você tá fazendo uma compra realmente informada, e essa parte de permitir os comentários do comentarista vir e falar, olha, essa daqui tá mais barata, também é um diferencial, porque primeiro, contestam a oferta, se for o caso, se a gente errar, né? E segundo, porque a gente permite isso, né? A pessoa às vezes traz um link ali de outra loja, enfim. Então, como eu falei, a gente não tá ganhando nada com essa indicação. Algumas a gente vai ganhar se acontecer de ter uma oferta boa, que a gente consegue colocar o tracking do link ali, mas é importante deixar claro que quando a gente ganha a comissão, o ouvinte, o leitor não vai pagar nada a mais por isso, né? É a loja que paga pra gente uma comissão se a gente vender. Mas não é com todas as lojas que a gente consegue fazer isso, tá? Então, assim, o nosso norte é criar um ambiente legal, dedicar ofertas legais e não vender. E aí, como consequência, em alguns momentos vão ter ofertas ali que podem ajudar o Tecnoblog também. Mas, Iga, chega de papo. Pra participar, como faz? Quem quer participar? Tecnoblog.net/achados. Temos grupos no WhatsApp, temos grupos no Telegram. No WhatsApp é mais fácil ainda, tecnoblog.net/zap. E a gente tá dominando o mundo. Então, na comunidade também você pode comentar, existe essa democracia, você pode falar sobre ofertas, você pode indicar talvez outro produto que você acha que é melhor. Então, estamos sempre ouvindo e sempre tendo essa relação bem transparente com todo mundo. Para os usuários de Telegram também é só procurar no Telegram por Achados do TB, né? Que você já cai no grupo direto ali, não precisa nem fazer esse proxy aí pelo link do TB. Isso aí. Se você acompanha as notícias sobre 5G no Brasil, você sabe que essa história virou uma baita novela, né? Houve vários problemas aí com o edital do leilão, o que acabou gerando bastante atraso. Então, antes da gente começar a falar de como foi o leilão em si, que finalmente aconteceu, né? Vale recapitular os vários lances dessa saga, né, Lucas? Então, dando um passo para trás, explica pra gente por que precisa acontecer um leilão do 5G antes da gente começar a implementar, começar a usar. Bom, a grande verdade é que pra gente ter um 5G decente, a gente precisa ter frequências dedicadas, né? Então, pra você ter frequências dedicadas, você tem que ter uma licitação. O espectro é um bem público, apesar de ser invisível, é algo que tem limitação técnica. Quem regula tudo isso aqui no Brasil é a Anatel. Então, precisava ter um evento para que empresas disputassem, dessem ali o seu lance por um pedacinho dessas frequências para trazer aí novos serviços de quinta geração. E é aquela coisa, né? Atrasou demais. A gente já fala de leilão de 5G desde meados de 2018. Nessa época ainda era uma coisa bem futurista, né? A gente não tinha muita perspectiva do que seria realmente o 5G, mas lá para 2019, algumas operadoras queriam que adiassem, porque não queriam gastar muito dinheiro para recuperar os investimentos feitos com 4G. Outras já queriam a licitação quanto antes. E é aquela coisa. Foi estipulado que era para acontecer em março de 2020, mas aí teve adiamento, mais adiamento, mais adiamento. Pandemia. Veio em março de 2020, aquele mês chave ali que todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil, né? Naquela época realmente a gente tava aí começando a pandemia no Brasil e no mundo, então realmente não tinha clima, a gente não sabia se a gente ia sobreviver, né? Então é isso, né, gente? O leilão finalmente aconteceu, dia 4 e dia 5 de novembro, nem acredito, já era algo que tava aí na expectativa
expectativa há muito tempo. E é isso aí, a gente tem aí operadoras novas, operadoras velhas, e estamos aí com o 5G mais ou menos encaminhado. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Lucas, ele tá com essa vibe meio cansado, assim, porque o leilão... Eu não acompanhei o leilão de 5G, porque foram muitas horas, mas eu fiquei cansado por ele, assim. Como que foi cobrir isso aí? A transmissão lá no canal da Anatel deu mais de 8 horas, não teve pausa para almoço, e isso só no primeiro dia, né? No segundo dia, aí ocupou aí a manhã também. Então foi um processo muito cansativo, porque era aquela coisa, a Anatel abria um lote de uma determinada frequência para uma determinada região, e aí tinha que abrir os envelopes de todos os proponentes e dar oportunidade para quem deu o lance menor de tentar cobrir, e nisso aí, cada empresa tinha 5 minutos para decidir se ele ia cobrir ou não. Então foi uma coisa muito longa, muito cansativa, e que durou o dia inteiro, e eu já não tô aguentando mais falar de 5G. Eu lembro que eu abri o Twitter de manhã. Aí já tava lá o Lucas passando algumas notícias sobre o leilão. Tinha os highlights, né? Tipo, boné 5G e tal. Aí você percebia assim, já bem empolgado, né? Finalmente tava acontecendo o leilão e tudo mais. Aí você ia de tarde, o Lucas continuava lá dando informação, ainda mais empolgado. Aí quando já era de noite, o Lucas ainda tava lá, mas cada tweet era um pedido de socorro, sabe? Assim, você percebia nas entrelinhas que a mensagem oculta ali, eu não aguento mais, né? Nossa, não, esse dia foi terrível. Ainda bem que no dia seguinte foi menos pior, porque foram só as licenças para as ondas milimétricas, então já não tinha tanta importância assim. Então é isso, né, gente? Até a gente chegar aqui teve um longo caminho. A primeira versão do edital chegou a ser aprovada pela Anatel em fevereiro de 2021, mas aí o texto tinha que ser analisado também pelo TCU. Eles apontaram algumas irregularidades, depois finalmente todo mundo ali entrou em um consenso, e aí em setembro as regras foram aprovadas. Nesse meio tempo a gente tinha uma pessoa que estava muito inquieta com tudo isso, que é o ministro Fábio Faria. Uma das promessas dele é entregar o 5G funcionando em todas as capitais brasileiras até julho de 2022. Ele estava batendo muito de frente para esse leilão acontecer, né? Ainda mais que ano que vem é um ano eleitoral, então tem toda essa questão de fazer o 5G virar uma bandeira do governo. Enfim, a gente chegou realmente nesse formato digital que tem vários compromissos. Esse é um leilão que, nominalmente, ele vai movimentar 47,2 bilhões de reais, pelos cálculos da Anatel. Na prática, a maior parte desses valores são destinados ao cumprimento desses compromissos, que envolve a construção, por exemplo, de uma rede segura e privativa para uso do governo federal. Então, as operadoras que arremataram os lotes nacionais vão ter que destinar uma verba para construir realmente uma rede só para o governo federal usar, né? Então não é que, por exemplo, se a TIM arrematou por 2 bi ou 6 bi, ela não foi lá, né, fez o Pix pro ministro, pra Anatel e deu dinheiro. Nesse valor tá incluso também esses possíveis gastos com os compromissos de cobertura, né? Existem algumas obrigatoriedades que as operadoras têm que seguir para conseguir, primeiro, ter direito de uso dessa faixa e também, né, poder arrematar ela. É aquela coisa, não é exatamente o valor que a TIM pagou pro governo que vai ser revertido em melhorias, em construção de rede. A gente tem o valor da faixa, né, que é o que vai pro Tesouro, e a gente tem o valor dos compromissos. E a gente também tem o ágio, que no final das contas se trata de um leilão. Então, o que superou o valor da faixa, o ágio, ele é revertido também em compromissos. Então, a gente teve, por exemplo, um dos lances que teve 13.741% de ágio. Isso não significa que essa empresa vai pagar 13.000% a mais pro governo. Ela vai gastar com ela mesma construindo a rede, né? Esse é um dos detalhes desse leilão que é considerado não arrecadatório. Mas é um benefício, de qualquer forma, é positivo, porque é um benefício para todo mundo, né? É mais investimento em infraestrutura também. Sim, é um valor que de fato vai ser revertido em construção de rede, o que deve levar o acesso para mais pessoas, para mais áreas, e no final das contas é isso, né? É isso que importa para a maioria das pessoas. Então, tem também toda essa questão de que a principal frequência do 5G, que foi leiloada, que é de 3,5 GHz, ela é atualmente utilizada pelo serviço de TV aberta via satélite. E pode causar interferências, né? Então, as operadoras que compraram essa faixa vão ter que pagar a transição de todo mundo que usa essa tecnologia, que está inscrito nos programas do governo federal, vai ter que comprar uma nova antena, vai ter que comprar um novo decodificador, serviço de instalação. Então, tudo isso aí tá nesses valores aí
bilionários. Gente, mas eu vou perguntar uma coisa pra vocês aqui. Se a gente não tivesse tido a pandemia, vocês acham que esse leilão teria acontecido mais cedo ou muito mais cedo? Por que eu pergunto isso? Porque eu lembro que na FutureCon de 2018, que foi acho que lá por novembro ou outubro, mais ou menos daquele ano, tinha representante da Claro, Vivo, TIM e Oi, ou seja, as principais operadoras, falando que eles não fariam uma corrida pelo 5G, ou seja, eles não estavam com pressa, até porque é uma tecnologia cara, tem muitos investimentos, é uma coisa que tem que ser bem planejada e tudo mais. Então eles previam que o 5G começaria a ser adotado no Brasil efetivamente depois de 2021, que é o que a gente está vendo aqui, pelo menos é o que esse leilão sugere, né? Que a gente vai começar a ver a adoção do sistema, a implementação, a partir de 2022. Então vocês acham que se não fosse pela pandemia, teria acontecido mais cedo? Eu, sinceramente, a gente tá falando de Brasil, é meio que previsível que teria esses atrasos e tudo mais, né? Olha, considerando que a gente já teve de experiência antes, né, mais recente que foi com o leilão do 4G, eu acho que não. Eu acho que talvez os prazos para construção de redes seriam diferentes, mas de certa forma a gente também teria um 5G muito diferente, porque durante todo esse tempo de atraso teve uma maturação da tecnologia e hoje o que o edital estabeleceu foi que as operadoras trouxessem o 5G na versão standalone, que é o 5G SA, que não depende das redes anteriores. E a maioria dos outros países que já implementaram o 5G também adotaram esse padrão não standalone. Então, de certa forma, a gente vai chegar com uma rede já mais avançada e, de fato, eu acho que o leilão poderia realmente ter acontecido antes, mas não teríamos essa pressa de construir rede tão rápido assim. Então, se a gente olhar tudo isso e também verificar o que foi necessário mudar por imposição do TCU e tudo mais, dá pra dizer que essa espera valeu a pena porque ela foi mais benéfica pra gente, né, em termos de especificações da tecnologia. Sim, e principalmente porque se a gente comparar a situação do Brasil com os outros países, tem um monte de outros países que estão muito à frente aí na implementação do 5G, mas isso não fez muita diferença também, né? A gente tem aí, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que já estão com 5G aí há mais tempo, mas eles têm dificuldade de espectro, né? Eles não têm a quantidade de espectro disponível nas faixas sub-6 que a gente vai ter. Então, o que as principais operadoras fizeram foi adotar frequências baixas aí de 600, 700 MHz, que hoje a gente utiliza para o 4G, e beleza, construíram 5G praticamente no país inteiro. Só que quando você vai ver a velocidade, é menos do que a gente tem hoje no 4G. Isso sem considerar também os países que estão adotando o DSS, que é o compartilhamento dinâmico de espectro, que é o 5G que a gente já tem funcionando aqui hoje, né? Vários outros países também estão apostando no 5G com o DSS. Então, a gente está realmente indo para um padrão, para uma tecnologia um pouco melhor. A gente está começando a adotar o 5G de fato, então, né, com a rede dedicada ali. Precisa acontecer esse leilão, porque senão o que acontece basicamente é igual na sua casa. Nossa, não sei se muita gente que vai lembrar disso, porque ninguém usa telefone fixo hoje em dia, né? Mas lembra quando você tinha na sua casa o telefone fixo, que era sem fio, e aí de repente a sua internet começava a falhar, ou o telefone falhava, né? Isso acontecia porque o roteador interferia na frequência do telefone e vice-versa, né? Os dois trabalhavam na mesma frequência. Apesar de ser invisível, né? Trabalhando na mesma frequência, acabava que os dois tinham essa interferência. Ou então, tipo, sabe quando você tinha TV analógica e aí você ligava o micro-ondas pra esquentar alguma coisa e ficava tudo cagado a imagem da TV? Aparecia um espírito na imagem, assim. Aí ninguém vai lembrar mesmo. E quando a gente tá falando de rede de celular, é basicamente a mesma coisa que tá acontecendo, né? Mas isso é distribuído no país inteiro, pelas antenas que cobrem as cidades inteiras, os bairros inteiros. Então, é essencial que haja essa reserva, esse limite de banda ali, de frequência, para cada operadora trabalhar, né? Porque senão, se fosse uma coisa simplesmente livre, cada um atua e faz o que quer, ia começar a cruzar sinal ali e não ia funcionar para ninguém, né? Então, explicando aí mais ou menos por que precisa ter esse leilão, inicialmente é por conta disso. Antes de ter o leilão, a gente já vinha testando aqui no Brasil, como o Lucas falou, o 5G DSS, né, Lucas? E aí a diferença do 5G DSS pro 5G agora real 5G é que ele estava utilizando a frequência de outras redes que já não eram mais utilizadas, é isso? Era do 3G? O que era? Não, no caso do DSS, a gente compartilhava as frequências do 4G, do 3G ou do 2G, não importa muita tecnologia, mas
nas frequências que já estavam em utilização. Já era da operadora, ela podia usar do jeito que ela quisesse. Isso, exatamente. Então, ela deslocava ali um pouquinho da capacidade para atender as pessoas ali que têm aparelho compatível com 5G. Então, o serviço para essas pessoas ficava melhor e, ao mesmo tempo, também liberava capacidade na tecnologia anterior. Então, é uma situação de ganho para os dois lados. Mas a experiência do 5G DSS, no geral, ela é bem ruim. Às vezes, ela chega a ser até pior do que o 4G. E isso vai ser bem diferente do 5G standalone, né? Do 5G puro, como estão dizendo, porque a quantidade de espectro disponível apenas para a quinta geração é muito maior, né? Se a gente pega, por exemplo, aqui em Belo Horizonte eu consegui usar o 5G DSS da Vivo e ela estava utilizando a frequência de 700 MHz, que também é utilizada pelo 4G. Nessa frequência ela tem capacidade apenas de 20 MHz, né? 10 mais 10. Com o 5G, ela vai ter no total 100 MHz de espectro. Então, pelo menos 5 vezes mais capacidade numa frequência que tem um raio de cobertura menor, então você vai precisar ter muito mais antenas. Então, o que você vai conseguir ali de qualidade, de velocidade, nem se compara, né? Realmente, apesar do 5G DSS ser considerado 5G, ele não tem nada a ver com o 5G standalone. São tecnologias parecidas, mas que entregam experiências completamente diferentes. Olha, eu testei pela primeira vez o 5G DSS aqui em São Paulo no comecinho do ano. E aí, obviamente, né, a primeira vez que tava aparecendo 5G no celular, eu fui fazer o teste de velocidade, né? E nesse ponto, realmente era bem decepcionante. Acho que na ocasião não passava de 6 megabits por segundo, alguma coisa assim. Bom, obviamente eu sabia disso, né? Porque não era entre aspas, o 5G puro. Mas, cara, mesmo assim foi bem legal ver 5G aparecendo pela primeira vez no celular. Foi bem Só louco. o efeito psicológico ali, né? Nem tinha tomado vacina ainda e já tava aparecendo 5G, assim, sinal cheio, né? Futurista. Eu quase que publiquei foto assim na rede social. Sabe a galera que vai pra academia e posta foto assim, o de hoje tá pago? Eu quase que fiz isso mais ou menos, mas com 5G ali. Ah, né? eu fiz isso também, gente. Não, tem que fazer, ué. Primeira vez usando quinta geração. Mas puxando um pouco desse fio também das teorias da conspiração com 5G, uma coisa que a gente viu muito durante todo esse processo foi a treta com chineses, né? Com a Huawei, especificamente. Não, porque não pode ter modem da Huawei, não pode ter tecnologia da Huawei. Então eu queria entender também como é que ficou ali no meio dessa bagunça toda, como que ficou essa questão da Huawei, né? Chegou a ter uma pressão ali para ter essa restrição dos equipamentos da empresa, mas no final das contas, deu alguma coisa? O que rolou? Bom, então, a situação da Huawei, primeiro que a gente tem que esclarecer que muitas pessoas ainda não entenderam qual que é o papel da Huawei, porque tem muita gente falando, então a Huawei vai estar fora do leilão. Eu li uma matéria esses dias falando, será que o Brasil adotou o 5G americano ou o 5G chinês? E não, gente, não tem nada disso. A Huawei é uma mera fornecedora de equipamentos, ela não participa de leilão nenhum, né? Quem participa de leilão é a operadora. E o padrão é padrão independente da Huawei, né? Ela só faz o equipamento para funcionar dentro do padrão. Sim, não existe diferença entre o 5G americano e o 5G chinês. Tudo isso é realmente padronizado aí pelo ITU. Então, teve essa questão do impasse, porque o 5G se tornou uma guerra geopolítica, né? Os Estados Unidos ali querendo ter uma influência maior sobre os fornecedores de equipamentos, mas o leilão em si do Brasil não trouxe essa limitação. Algo que realmente aconteceu aí para agradar o governo federal, que estava mais alinhado aí com os Estados Unidos, é essa questão da rede privativa, né? As operadoras vão ter que construir uma rede 4G lá no Distrito Federal, na frequência de 700 MHz, e nessa rede eles colocaram como uma das condições no edital que só podem ser utilizados fornecedores que têm reputação aí em mercado acionário e tudo mais, que de certa forma foi ali um chega pra lá na Huawei. Eles inventaram alguma regra pra tentar tirar a Huawei e deixar só as europeias, né? E basicamente tem 3 grandes fornecedores, né? Além da Huawei, tem a Ericsson e tem a Nokia. Tem mais alguém? Aqui no Brasil, essas 3 são as principais. Lá fora a gente tem NEC, tem Samsung, mas aqui no Brasil essas são as principais. E a Huawei responde aí provavelmente por mais da metade das antenas de celular no Brasil inteiro. Então, se tivesse qualquer tipo de restrição, seria um problema muito grande, porque quando você vai instalar aí a quinta geração, você, mesmo tendo aí o padrão standalone, você aproveita muita coisa das tecnologias antigas. Então, ter um possível banimento
movimento da Huawei para o 5G também significaria em reformar as redes 4G, 3G e 2G, né? Então, essa restrição aí da Huawei não aconteceu. As operadoras continuarão negociando aí com ela. Todas as três aí têm uma participação relevante de equipamentos dessa fornecedora. E, enfim... E eu quero ver quem que pagaria, né, pra reformar todas essas redes aí. Porque o pessoal que tá reclamando que não pode ter Huawei, com certeza ia ficar puto se subisse a conta de celular também, então... E é uma reclamação que não faz sentido, né? Porque se a gente realmente tá preocupado aí com questão de privacidade de dados e tudo mais, cara, todos os nossos dados hoje já correm aí em redes da Huawei. Querendo você ou não. Se você usa celular no Brasil, você já passou por alguma antena da Huawei. Se você usa banda larga no Brasil, provavelmente em algum ponto o seu tráfego passou em equipamentos também da Huawei. E sem contar que a internet é uma coisa conectada com o mundo todo, né, Lucas? Então, assim, vai fazer uma rede só lá em Brasília, no Distrito Federal, que seja. Tá, mas eles vão fazer uma intranet. Se eles quiserem, se o deputado viajar pro Rio de Janeiro e precisar mandar um SMS, que seja, vai passar pela antena da Huawei do mesmo jeito. Então não tem como fugir, né? Ah, não, mas deputado não vai usar essa rede, não. Quem vai usar é o governo federal mesmo. Então, provavelmente aí, Exército, Forças Armadas e aí a presidência, né? Isso não deve chegar realmente pros congressistas, senadores, né? Esse problema vai acontecer com eles, de qualquer forma. Saiu Sim. da bolha. Exatamente. E o Bolsonaro não fica só em Brasília, ele viaja o Brasil inteiro, né? Em algum momento, o celular dele vai sair fora da rede privativa e vai conectar numa antena da Huawei. Mas eu fico impressionado como essa coisa de boatos e fake news e teorias da conspiração sobre 5G escala de uma forma que era inimaginável alguns anos atrás. Eu lembro, por exemplo, que os primeiros rumores, as primeiras teorias conspiratórias sobre 5G começaram a aparecer com força mesmo ali por 2018. E quando chegou em 2020, né, que teve a pandemia e tudo mais, a galera tava associando o 5G à disseminação do vírus, né? Eu falei, cara, como é que pode isso, né? Como é que as pessoas entram numa paranoia e acreditam nela, né? Inclusive, aqui no Tecnoblog mesmo, teve vários posts inclusive do Lucas, que o pessoal ia comentar lá embaixo, tinha alguém falando, não, porque o 5G é alguma coisa do governo, faz parte da nova ordem mundial e não sei o que, sabe? A coisa é escalando. Eu falei, olha, se essa galera usasse essa criatividade toda em alguma coisa mais útil, sei lá, pra criar um roteiro de uma novela, um livro, alguma coisa, essa galera ia ganhar dinheiro, porque é muita teoria bizarra, cara. Eu acho que o 5G, ele meio que foi uma forma de amplificar algumas teorias que realmente já existiam aí, né? Sobre o uso de radiofrequência e que ficar perto de antena de celular dá câncer. Então sempre teve aí esses relatos. Então, com o 5G, quando fala que a densidade de antenas vai aumentar muito, vai precisar de muito mais antenas, aí que essa galera realmente ficou pirada, né? Mas é algo que não tem nenhuma comprovação científica, nem tem por que se discutir tudo isso. Junta tudo isso aí com essa questão da Huawei e espionagem, e o 5G realmente virou uma bomba relógio, né? A gente viu aí casos no Reino Unido de gente destruindo antena de operadora e deixando regiões inteiras sem sinal, simplesmente porque o fulaninho achou que aquilo ali era nocivo e espalhava câncer, né? Você vê a lógica, né? Você derruba uma antena que, além da cidade e da população daquela região, atendia hospitais, atendia escolas, atendia, de repente, até os próprios serviços de bombeiros e polícia, enfim. Mas a paranoia é tão grande que a galera vai fazendo uma versão modernizada da queima das bruxas, né? Então... bizarro. Não, e os números do 5G, né, quando a gente pensa, quando a gente vê notícias do 5G, parece que é tão fácil criar uma fake news, né, porque, você tem a rede 5G de ondas milimétricas, que vai operar, sei lá, em 26 GHz. E aí você, meu 4G tá operando a 2.5, o 5G é 26, nossa, parece algo que, vai penetrar no seu cérebro com uma puta facilidade ali e você vai morrer. E aí tem uma coisa que a gente sempre fala, né, quanto maior a frequência, menor é o alcance ali, né, então menor é a penetração de sinal. Então, precisa ter mais antenas pra cobrir uma mesma área ali. E aí, nossa, mas 26 GHz é muito alto e tal. E como é que as pessoas vão fazer? E como que as operadoras vão conseguir cobrir isso aqui e tal? E aí vai gerando aquela bola de neve e aí criando essas fake news bem nocivas. E tem também, claro, aquelas desinformações, né? A gente tava até discutindo aqui antes da gravação das pessoas que veem o nome da rede Wi-Fi ali. Tem a rede Wi-Fi 2.4G e tem a rede 5G. E as pessoas acham, tô usando 5G. Não, calma, não é isso. Não é esse o 5G. 5 GHz é a frequência.
E se você entrar em muitas lojas que vendem roteadores, por exemplo, você vê alguém lá comentando na parte de avaliação do produto: ah, eu adorei esse roteador porque o 5G dele pega muito bem aqui e tudo mais, né? Mas não é... E tem gente que obviamente tá usando o termo 5G, mas sabendo que tá falando da frequência de 5 GHz, mas tem gente que realmente confunde e pensa que aquilo faz referência ao 5G da rede celular. É uma coisa maluca, assim. Mas enfim, né? São pormenores da chegada da tecnologia. E eu já vi até pequenos provedores, né? Aquelas operadoras regionais, destacando lá seu plano de banda larga de, sei lá, 300 mega, e ele vem com Wi-Fi 5G, e não Wi-Fi 5 GHz. Então, realmente, isso deixa o público mais leigo em dúvida, né? Sem saber do que se trata o 5G. Pra que teve um leilão do 5G se eu já tenho aqui em casa, né? E não é isso. 5G do Wi-Fi é de 5 GHz. É outra frequência que não tem nada a ver com a 5ª geração. Lucas, eu queria voltar aqui nos compromissos do leilão, porque foram listados ali várias obrigações, né, que os vencedores ali precisavam implementar. Um desses pontos, que é o que a gente já repetiu algumas vezes aqui, é a questão de precisar ter mais antenas para cobrir, para ter uma cobertura decente, porque a frequência é mais alta e logo ela tem uma penetração menor. Então, isso é um problema muito grande em cidades, metrópoles, né, que tem muitos prédios, enfim, essas barreiras costumam ser um grande problema para frequências mais altas. Já é no 4G, inclusive, né, mas para o 5G tende a ser ainda pior. Então, como fica isso, né? Já no próprio edital ali já tem os compromissos de, sei lá, de quantas antenas precisa ter, qual que é a densidade, como é que vai funcionar isso, porque a gente já sabe que hoje em dia, para algumas áreas, a gente já tem problemas de cobertura. Com o 5G, o desafio é ainda maior. Isso significa mais custo também para a operadora? Enfim, como é que vai ser a diferença da implementação, hein? Quando a gente vê os compromissos de cobertura estabelecidos aí pelo edital do 5G, você vê que realmente eles focam muito na densidade de antenas baseado na população. Então, o compromisso inicial que as operadoras precisam cumprir até 31 de julho de 2022 é que todas as capitais brasileiras mais o Distrito Federal tenham uma estação radiobase para cada 100 mil habitantes. Então, se as operadoras seguirem esse compromisso à risca, a gente vai ter um 5G em todas as capitais brasileiras, só que um 5G muito não significativo, né? Porque a quantidade de antenas ali é muito pouca, né? Tem capitais aí que, sei lá, tem 1 milhão de habitantes, então a operadora teria que colocar 10 antenas. É muito pouco. E aí, ao longo dos anos, essa densidade vai aumentando, né? Aí, em 2023, passa para uma antena para cada 50 mil habitantes. Em 2024, aí já é uma antena para cada 30 mil habitantes. Até julho de 2025, que aí todas as capitais e Distrito Federal terão que ter pelo menos uma antena para cada 15 mil habitantes. E aí, só em 2025 que também começam a cobrar compromissos de municípios que não são capitais, né? Com população superior a 500 mil habitantes. Nossa, mas acima de 500 mil habitantes, para a realidade do Brasil, então não é nada, porque a maioria dos municípios brasileiros são... os municípios considerados grandes aqui já tem 200, 300, 400 mil habitantes. Se for recortar só acima de 500 mil fora de capital, é quase nada também, né? Então, o edital ele realmente privilegia muito mais as capitais do que outros municípios grandes. Isso não significa que o 5G não vá chegar em cidades que não sejam capitais somente a partir de 2025. Porque tem todo o interesse comercial das operadoras, né? E quando a gente fala em 5G, a gente não pensa só no uso por telefone celular, né? Tem toda a questão aí de cidades conectadas, do agronegócio. Então, provavelmente o 5G deve se expandir mais rápido do que isso. Mas para o uso da população, realmente os compromissos são muito... espaçado ainda, né? Por lei ainda vai... porque, por exemplo, se a gente pensar em cidades com mais de 30 mil habitantes, a gente só vai ter essa exigência de uma antena para cada 15 mil habitantes a partir de 31 de julho de 2029. Então a gente vai praticamente terminar a década ainda terminando de construir o 5G. É o que você falou mesmo, eu acredito que isso não signifique nada na prática, né? Tá no interesse das operadoras antecipar o quanto antes, porque vai virar uma disputa por clientes, né? Isso vai ser um diferencial.
Sim, e quanto mais elas demorarem para chegar com antena 5G naquele lugar, mais dinheiro ela vai perder ou vai deixar de ganhar. E esses compromissos aí de abrangência, de cobertura 5G, eles estão bem parecidos até com o de 4G, né? Que também foi devagar, né? Teve o leilão ali em 2012, mas na prática, aqueles municípios com mais de 30 mil habitantes, né? A obrigação era a cobertura só em dezembro de 2017, né? Na prática, várias cidades tiveram antes. Algumas operadoras que talvez não tenham sobrevivido até hoje demoraram mais, não conseguiram nem cobrir o que estava previsto no edital direito do 4G, mas no geral acho que funcionou, né? E acho que no 5G também tem cidade que é menor e que vai receber bem antes do prazo ali, eu acho. Eu acho que a principal diferença, se a gente pensar em obrigação de cobertura do 4G com o 5G, é essa questão de densidade de antenas, né? Porque nos leilões anteriores, o compromisso de cobertura você tem que ter cobertura em X municípios, e para você contabilizar que aquele município tem cobertura, você tem que fornecer sinal para pelo menos 80% da população urbana. Esse critério que eles utilizaram aqui, ele é um pouco mais detalhado, né? Não adianta você cobrir a população urbana, você tem que colocar uma antena para cada X mil habitantes. Então, é muito mais assertivo para cobrir mais pessoas ali com o 5G. Mas é verdade, isso que o Riga comentou do 4G, eu lembro que em São Paulo mesmo era muito comum você ficar oscilando de 3G para 4G quando começou a implementar de fato. E quando você pegava estrada, por exemplo, o sinal sumia praticamente, você ficava ali no 2G quando tinha alguma coisa. E eu que moro na cidade de São Paulo, mas tenho parentes no interior do Paraná, frequentemente chegava lá e ficava com o sinal no máximo em 3G, assim. Mas aí com o passar do tempo você percebia que tinha um progresso, sabe? Tipo, de um ano para o outro, você já percebia uma diferença muito grande, tanto na cobertura quanto na qualidade do sinal, que você conseguia velocidades mais altas e tal. Eu acho que no 5G a gente vai seguir a mesma lógica, mas por tudo isso que o Lucas pontuou, talvez seja essa expansão do 5G, acho que ela vai conseguir ser mais consistente, sabe? A impressão que eu tenho, assim. Obviamente que eu posso estar errado porque a gente tá falando de Brasil, né? Mas consigo manter um certo otimismo com isso. E até porque tem a questão também de que você, passando um usuário para a rede de 5G, você também alivia um pouco a carga das outras redes. Então, às vezes, se uma operadora está planejando melhorar uma cobertura, vale mais a pena você já começar investindo na rede nova do que ficar investindo na tecnologia antiga, que deve ser mais barato, claro, mas, né, elas vão ter que investir na nova em algum momento. Então já faria sentido a transição. E ficou muito claro com a TIM aqui em São Paulo. O 3G da TIM era muito ruim. Acho que em vários locais era muito ruim. E em algumas cidades, principalmente algumas menores, tipo, não tinha nem 3G e a TIM resolveu, não vai ter 3G. Lance direto 4G. E dane-se porque não dá mais, assim. Já vai logo pra nova, né? A TIM firmou aí um compromisso de cobrir todos os municípios brasileiros, os 5.570, com 4G. Então ela realmente tá chegando aí ela tá chegando em alguns lugares que não tem nem 2G, nem 3G, já chega ali direto no 4G, e é isso aí. Se você não tem um celular que não funciona com 4G, já era. Você realmente não vai conseguir utilizar a rede da TIM, mas hoje em dia não tem nenhum celular comercializado que não tenha 4G, né? Agora tem umas questões mercadológicas aqui, Lucas, porque, bom, você tem essas exigências de densidade, isso já existia antes também, mas tem a parte da rede para o governo, tem a parte de internet nas escolas, né? Que é mais uma obrigação que está listada ali no edital. E isso, naturalmente, traz custos adicionais para as operadoras. Não é questão de ter dó aqui das operadoras, mas a gente tem um mercado aqui no Brasil que é concentrado em 3 grandes operadoras. A quarta quebrou, né? Já estava há muito tempo enrolando aí, né? Que é a Oi. E então, assim, pros clientes é sempre bom que a gente tenha mais competição. Seja operadora que está comprando frequência mesmo, seja operadora que está atuando por MVNO, a gente já explicou também das redes neutras e tal. Mas, enfim, você acha que todas essas obrigações também acabam afastando novos entrantes, né? O que deu para sentir ali nos lances também que foram dados durante o leilão nesse quesito? Acabou ficando tudo nas mãos da Claro, Vivo e TIM? Ou tinha outras operadoras tentando abocanhar alguma frequência ali? Bom, acredito que a maior parte dos compromissos estavam ali atrelados com a faixa de 3,5 GHz no lote nacional, que aí realmente foi arrematada por Claro, TIM e Vivo.
Para essa frequência, as operadoras tinham que construir essa rede para o governo federal, tinham que conduzir também o projeto Norte Conectado, que inclui cobrir regiões ali da região norte com fibra ótica, e também toda a transição da TV aberta via satélite para a banda KU. Esses compromissos provavelmente são os mais caros, eu realmente não sei te falar de cabeça aqui. Eu realmente me surpreendi com a entrada da Winit 2, que é a nossa nova operadora com atuação nacional. Ela comprou a faixa de 700 MHz para atuação a nível nacional, e o compromisso dessa faixa é levar a cobertura 4G para rodovias federais. Então, é um compromisso que é muito caro e que, nas minhas análises aí do leilão, de quando a gente estava discutindo ainda o edital, falou assim, cara, nenhuma operadora vai realmente querer comprar uma frequência e já arcar com um passivo gigantesco, né, de construir rede, e principalmente porque ela vai construir uma rede sem ter nenhum cliente, né? Então, você aí não tem uma receita garantida quando a gente compara aí com Claro, Vivo e TIM. Para as grandes operadoras, eu acredito que os compromissos exigidos estavam aí de bom tom. Porque no final das contas, esse foi um leilão não arrecadatório. Se a gente fizesse um leilão arrecadatório, elas provavelmente pagariam o mesmo, só que sem nenhum compromisso, nenhuma obrigação de fazer, né? Então, elas realmente concentram a maior parte dos investimentos. Para as pequenas operadoras, tem ali os compromissos de cobertura de 5G naquelas regiões em que elas estão atuando, mas muito menos do que para as grandes empresas. Mas você acha que no caso dessa Winit, inclusive queria até que você explicasse também se a gente sabe mais alguma coisa sobre ela, de onde que veio, quem que é, surgiu agora, o que que é, né? Nunca ouvi nem falar, mas no caso do modelo de negócios dela também, né? Pô, atuar só em estradas. Tipo, ninguém vai comprar um chip só pra usar nas estradas, não, né? Então, não. Essa é só a obrigação de cobertura. Tá, ela pode... A outorga não é pra você fornecer o serviço em estradas. Ah, entendi. Você vai poder oferecer aí seu serviço, você vai ser uma operadora de celular e de norte a sul do Brasil, exceto nas regiões da Algar, né? Tem essa particularidade ali do lote. Mas no caso, ela, por exemplo, com as estradas, ela poderia estar planejando entrar com um modelo B2B, talvez, de alugar a rede para as outras operadoras grandes que têm bastante dificuldade nas estradas também? Então, na verdade, o planejamento dessa Winit 2 é realmente ser uma rede de atacado. Ela não vai vender para consumidores finais. Eu não vou chegar ali na padaria e comprar um chip da Winit 2. Esse não é o modelo de negócios dela, não é o objetivo. Essa empresa, quem está por trás dela é o Fundo Pátria, que já teve aí outros investimentos em telecom no Brasil e já foi dono até da Highline, que é uma outra companhia de rede neutra que estava aí tentando disputar alguma coisa no leilão. Não rematou nada no final das contas. E daí também é uma empresa que fornece infraestrutura para grandes operadoras. Com a Winit é a mesma coisa, né? Ela pode fornecer os seus serviços tanto para Claro, TIM e Vivo, inclusive o roaming é uma das obrigatoriedades, o roaming nas estradas, então ela tem que realmente fornecer essa capacidade para as demais concorrentes, mas essa Winit, ela meio que chegou para ser não sei exatamente quais são os contratos dela, mas ela vai ser uma das soluções para que as outras empresas que compraram frequências consigam que o celular funcione também com 4G. Porque não adianta você... Então, vamos lá. Temos aí a Cloud2U, que comprou capacidade de atuação na região sudeste, exceto o estado de São Paulo. Beleza, ela tem ali uma operadora no serviço móvel pessoal. Ela pode vender serviço de celular. Só que você não tem como ter um celular funcionando apenas em rede 5G, né? As pessoas fazem ligações. A gente não tem nenhum padrão de ligação associado com o 5G. É uma tecnologia que até então ela é puramente para dados. Existe o padrão VoNR, que é meio que baseado no VoLTE, só que não é um padrão que ainda foi definido. Então, a tecnologia ainda é imatura para ser a única tecnologia funcionando no seu celular. E essa Winit 2 provavelmente vai fornecer o serviço para essas outras empresas aí, para BrezaNet, para Cloud2U, para uma Surf, assim, uma empresa que também faça redes... Isso, para uma empresa que queira fornecer MVNO, você pode ter lá um acordo com essa Winit 2 e beleza, você vai ter cobertura aí a nível nacional. Outra coisa, a Winit 2 só comprou lá as sobras de 700 MHz, então são apenas 10 MHz de capacidade para atuação nacional. Ela não comprou nenhuma outra frequência. E, cara, não dá para você ficar só com esse bloco de frequência operando no Brasil inteiro, né? É insuficiente, é pouquíssimo
espectro, a qualidade da internet, a velocidade vai ser muito baixa. Então ela realmente é uma rede para que as outras empresas que têm ali capacidade em frequências maiores, 2.3 ou 3.5 GHz, consigam ali ter uma âncora, né, para funcionar fora da área de atuação. Em vez de criar uma operadora nova e vender no varejo ali um monte de chip ali na padaria, ela pode começar vendendo para todas as operadoras, e aí você tem 210 milhões de pessoas, clientes que nem sabem que são clientes da operadora nova, né? Até porque é muito mais fácil pra todo mundo, em vez de você ter que criar uma marca, ganhar popularidade com essa marca, ganhar confiança, vender tudo. O que tá acontecendo hoje é que as empresas estão atuando em todos os setores, basicamente, né? Você vê Facebook com finanças, né? Enfim, todas as empresas estão fazendo alguma coisa. O Correio com o Correio Telecom. Então, é natural que tenha muita empresa que já está interessada em fazer sua própria operadora. Essa empresa já tem uma marca, já tem um alcance, uma cartela de clientes ali, e só falta a infraestrutura, né? Então é muito mais fácil para ela, logicamente, atuar dessa forma do que ter que começar do zero. É bem isso, porque se a gente pensar na Winit como uma operadora de varejo, ela teria que, além dos gastos com infraestrutura de telecomunicações, ela teria que ter um investimento pesado em marketing, em uma rede de atendimento, que pode ser tanto física quanto online, mas precisaria pensar nisso. E aí, se você pensa no serviço novo, tem aquela questão, né? Se você começa a oferecer o serviço e ele é capenga logo no começo, cara, você já estraga metade do que você estava planejando no marketing, né? Porque você não tem toda a estrutura que as empresas já estabelecidas têm. Então, meio que quando eu vi a galera no Twitter, principalmente no Twitter, comentando sobre a Winit, naquela expectativa de ser uma operadora de varejo nova, de fato, eu falei, opa, peraí que não é bem assim, né? E aí, logo depois, a galera foi meio que percebendo que não era assim de fato e com uma certa pontada de decepção, né? No fundo, o que todo mundo queria era ter mais um grande player, né? Mais uma grande operadora atuando no Brasil inteiro, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim. E, pelo menos, o que eu uso como prêmio de consolação, digamos assim, é que quando eu vi essa obrigação da Winit de ter uma cobertura nas estradas federais, eu pensei, justamente quando já estava em alguma viagem que eu fiz, que eu tô lá olhando o celular e vejo que não tem sinal nenhum. Eu pensava, cara, se acontecer alguma coisa aqui, que eu vou chamar quem, né? Assim, você fica com aquele medo. Eu acho que essa obrigação da cobertura das estradas visa justamente esse tipo de situação, ou de repente, sei lá, para comunicar as câmeras que ficam monitorando a estrada, enfim, para alguma coisa de pedágio também pode ter alguma utilidade, enfim. O que eu achei da hora na Winit, assim, para usar um termo claro, é que a expectativa da galera foi lá em cima e de repente caiu, desabou, assim. No Twitter foi ótimo analisar essa reação. Mas eu acho que deveria estar lá em cima ainda, porque pelo menos na minha leitura, faz mais sentido do ponto de vista do consumidor, é melhor para o consumidor, que a gente comece a ter essas operadoras neutras do que a gente ter mais uma grande operadora. Primeiro porque a chance de virar cartel ali, com mais uma operadora, tanto faz, tanto fez, não vai mudar B nenhuma, né? Mesma coisa. E do ponto de vista de mercados, a gente fez já uns Tecnocasts, né? Eu nem lembro mais qual que era o título, o número, mas onde o Lucas explicou bem a questão das operadoras neutras e tal. E lá tinha alguns dados comparando com outros países, Lucas, você vai saber falar melhor isso do que eu, mas o que eu lembro aqui da minha cabeça é que casos como nos Estados Unidos, também existe um mercado bastante concentrado de grandes donas de antenas, de frequências, etc. Mas você tem lá um número muito grande de operadoras que são, na verdade, MVNOs, né? Que são operadoras que estão alugando rede de outra operadora e revendendo. Quando a gente olha para esse modelo de negócios, e a gente está falando aqui de tentar ter mais competição no mercado para conseguir melhores planos, baixar preço e tudo mais, se a gente continuar tendo operadoras como Correios, enfim, que está alugando a rede da TIM, por exemplo, a gente está falando de um modelo que é de competição. Ou seja, a TIM está ganhando dinheiro alugando a rede dela para você revender, né? Então o correio celular ali tem dos clientes dele de correio celular, mas é a rede da TIM. E ela tá ganhando também dinheiro vendendo direto pro cliente, no varejo. Então, onde que ela vai ter uma margem maior? Obviamente que vendendo direto pro cliente. Então ela vai equalizar isso de forma que alugar a rede dela seja uma forma de ter uma renda complementar ou de aproveitar melhor as antenas em áreas que tá sobrando banda, enfim, aí tem toda a estratégia ali tecnológica
também, de negócios, mas no final das contas é uma relação de competição. Então você trabalhando com uma operadora que é 100% neutra, essa operadora vai bater mais de frente com os preços que a TIM está fazendo para alugar ali para outras empresas, né? Então existe essa competição real da operadora neutra para conseguir levar preços melhores para as operadoras fictícias ali, MVNO, que estão alugando para o varejo final. Né? Enfim, então acho que assim, olhando para a situação brasileira e para onde o mercado americano pelo menos evoluiu, né, no sentido das MVNOs, eu acho que a gente tem que se animar de ter players desse tipo. Acho que faz até mais sentido do que ter mais uma grande operadora. Eu vejo tudo isso com muita cautela, porque na teoria tudo que você falou realmente faz mais sentido, né? Mas se a gente mesmo levar em conta o mercado de MVNOs brasileiro, a gente não tem nem 1 milhão de linhas de celular de pessoa física, né? Toda a questão que a gente precisa ponderar é que o custo de você construir redes é muito alto. Né? No cálculo de compromissos, a Anatel estimou que cada antena custaria em torno de R$1 milhão. Então, quantas antenas você precisa ir cobrir no Brasil inteiro, nas estradas do Brasil inteiro, e quanto de retorno você poderia ter com isso? Porque a grande verdade é que o brasileiro está acostumado a pagar muito pouco pelo celular, né? A gente fala, e o serviço é muito caro, mas se a gente compara com outros países, o gasto médio mensal de brasileiros é muito baixo. A gente gasta em torno de $5 por mês, né? Enquanto os Estados Unidos ali acima de $40. Então, a gente realmente está aí com um dos gastos de celular mais baixos do mundo. E isso é um dos fatores que eu vejo que dificulta e não atrai mesmo a chegada de novas operadoras, porque realmente você vai ter todo um custo de infraestrutura, você não sabe se você... E a infra em dólar, né? Tudo em dólar, na casa dos R$6, né? Você não sabe se você vai ter clientes. E eu te falo até como consumidor. Tá, temos aí uma nova operadora aqui atuando aqui na região sudeste. Eu não sei se eu mudaria pra ela, mesmo se o preço fosse melhor, porque até onde que a rede dela vai, né? Ela funciona no Brasil inteiro, se eu viajar vai funcionar, né? Ela vai funcionar dentro de ambientes internos, de restaurantes, de supermercados. Não, mas isso é uma coisa que se cria, né? A gente tá falando hoje que ainda nem começou a construir, a operadora pode chegar e fazer parceria com outras operadoras também, pra ter cobertura, assim como já tá sendo feito, a TIM tá fazendo bastante também. Eu acho que isso é um mercado que se cria, então a gente tem que começar a olhar pro futuro e esperar que, né, esses caminhos sejam construídos. É óbvio que olhando hoje, a gente olha pro passado e tipo, não dá esperança, porque ainda não engatou o lance das redes neutras, das MVNOs, mas eu acho que começa a ter esse interesse por parte de alguns players, assim como toda empresa hoje tem cartão de crédito, o governo de São Paulo aí, lançando cartão de crédito também, crédito, débito, cartão top lá, né, enfim, então eu acho que essas coisas se criam, né, o meu ponto é esse, eu acho que assim como tá acontecendo no setor financeiro, que todo mundo tem cartão de crédito, todo mundo tem conta bancária, todo mundo tem de tudo, essas iniciativas abrem espaço para que esses mercados se criem. E é óbvio que as operadoras vão ter que dar o seu jeito, a Winit 2, a TIM, quem quer que seja, porque os clientes vão fazer essa análise que o Lucas estava dizendo, né? Tipo, mas por que eu vou pegar? Será que isso aqui tem cobertura? E eles vão ter que apresentar essa solução. Mas ainda assim eu acho que é diferente, porque você compara aí, por exemplo, com o mercado de cartão de crédito. É um mercado que ainda tem para muito onde crescer, né? A gente tem muita gente desbancarizada no Brasil. Quando a gente fala de telefonia móvel, é diferente. A gente tem mais de uma linha por habitante no Brasil. Então, praticamente todo mundo já tem celular. Em base de clientes, não tem muito para onde crescer. Elas vão ter que realmente conseguir convencer usuários de celular de operadoras que já atuam no mercado há muito tempo, né? Vem pra cá, que o meu serviço vai ser melhor. Acho que realmente vai ser uma questão de disputa de preços, né? E a gente viu nesse leilão muitas empresas de banda larga, né? Pequenos provedores de banda larga entrando aí, dando lances e arrematando frequências. Então, não sei se a estratégia vai ser criar combo com a banda larga fixa. Isso que eu ia dizer, né? Porque o 5G não é só sobre o celular também. Ainda tem toda essa questão de internet das coisas, de banda larga mesmo, que é uma possibilidade. Não sei se vai ser financeiramente atrativo aí, oferecer banda larga pelo 5G, pelo menos agora no começo. Tem que esperar o barateamento um pouco da infra e o dólar, sei lá, que se cai em algum momento, né? Mas acho que é isso, né? São tantas possibilidades a mais com 5G que tem um mercado inteiro aí que a gente nem sabe que vai se criar, a gente nem sabe dimensionar ainda o tamanho desse mercado. E mesmo pro mercado que já existe, das pessoas que tem, que nem você falou, 1,5 linha por celular é a média.
pô, então se eu já tenho uma linha que funciona viajando, a segunda linha eu vou usar, sei lá, pra um desconto, alguma coisa muito barata que funciona aqui na minha casa, funciona no meu trabalho. Então, assim, sempre tem um caminho de encaixar algum uso aí, né, específico. Pensando nessas possibilidades e até surpresas, acho que o Lucas também ficou surpreso, mas a Brisanet, ela é uma grande operadora ali, uma potência da região Nordeste, né? E tem muitos clientes ali de fibra ótica e fibra ótica, a gente sabe, ela é dominada pelos pequenos provedores, né? Os pequenos provedores conseguiram expandir para locais onde as grandes operadoras não chegaram, então chegaram atrasado, então os pequenos provedores se anteciparam e conseguiram oferecer internet de qualidade para regiões mais afastadas. E a Brisanet eu vejo como tipo a rainha das pequenas provedoras, porque virou uma coisa gigantesca ali, né? Então, ela tem cobertura em muitos locais. Eles passaram a TIM Live, né? Então, eles já são maiores que operadoras grandes. E nesse leilão do 5G, eles arremataram o lote ali da região Nordeste, que até, beleza, né? Esperado, né? Pô, já tem muitos clientes lá, então vamos botar 5G na região Nordeste e tal. Só que foi por um valor muito alto e também pegaram Centro-Oeste. Eu tive realmente duas surpresas. A primeira é com o valor do lance, né? Foi o lance inicial de 1,25 bilhão pelo lote C04, né? Que dava aí direito de uso de 3,5 GHz com 80 MHz de espectro. Ou seja, 14.000% de ágio. É um ágio, assim, absurdo. Nunca vi isso antes. Eles querem muito. E essa foi a oferta inicial, tá? Porque também é difícil de competir, né? A gente teve aí lances de outros proponentes, então tínhamos aí a iniciativa 5G Brasil, que era um grupo aí de pequenos provedores. Eles deram um lance de 39 milhões e, enfim, é isso. Acabou. Foi realmente aí a Brisanet não tem como competir com 1,25 bilhão, né? Um ágio desses gigantesco. Só que a gente precisa lembrar que o ágio nesse leilão é revertido em compromissos. Então, na prática, o que a Brisanet, pelo menos o que ela disse que ela vai pagar, logo depois do leilão ela divulgou um fato relevante, é que 13,4 milhões vão ser pagos em dinheiro pro governo, e esse valor ainda por cima vai ser parcelado pelo prazo da autorização de uso, ou seja, ela vai ter 20 anos para pagar 13,4 milhões. E todo o resto vai ser revertido aí em cobertura, né? O compromisso original do lote do Nordeste era fornecer 5G em pelo menos 1.423 cidades com menos de 30 mil habitantes até 2029, só que aí com o ágio de compromisso serão mais 1.148 localidades em municípios de menos de 30 mil habitantes. Então, assim, realmente vai ser um trabalho muito grande, né, para levar a 5G para os rincões aí do Nordeste. São muitas localidades. Mas o que mais me pegou de surpresa realmente foi a entrada aí no Centro-Oeste, né? No final das contas, ela vai pagar 105 milhões pela outorga, também de 3,5 GHz, e dos quais 43 milhões vão ser revertidos aí para investimentos. A Brisanet chegou muito forte mesmo no Nordeste, porque além dos 3,5 GHz, ela também comprou licença para 2,3 GHz. Isso permite que ela também atue com tecnologia 4G. Então ela vai ter ali realmente sua operação completa, não vai precisar, se ela realmente quiser, ela não precisa contratar serviços da Winit 2 ou de outras operadoras como cobertura complementar, pelo menos ali naquela região. Já no Centro-Oeste, ela não comprou essa capacidade. Então lá a operação vai ser apenas de 5G. E um detalhe também é que esse bloco de 2,3 GHz do Nordeste traz o compromisso de cobertura em cerca de 2.800 cidades com tecnologia 4G. Então ali ela vai ter que atuar também com 4G mesmo. Tá, e como é que fica nas outras regiões, né? Você falou do Nordeste com a Brisanet, mas e no resto do país? Bom, então o Brisanet tá aí no Nordeste, no Centro-Oeste. Na região Sul, a gente teve aí com ágio de 1.454% arrematado pelo consórcio 5G Sul, que ele é formado aí pela operadora Unifique em conjunto com a Copel, que atua ali no Paraná. Quando a gente fala aí do Nordeste, excluindo aí o estado de São Paulo, temos aí a Cloud2U, que é uma operadora que eu achei muito curiosa, porque eles mandaram um comunicado de imprensa falando que não tem modelo de negócio preparado, então realmente não sei o que vai ser, nem sei por que compraram, né? É do grupo Greytech, que vende
vende equipamentos aí para pequenos provedores, e eles compraram aí na expectativa também de atender esses pequenos provedores, mas não sabemos aí qual é o desfecho disso. Na região norte e no estado de São Paulo, vamos ter presença da Sercontel, que não necessariamente vai ser a Sercontel, tá, gente? Porque é uma empresa que atua em Londrina, só que ela foi privatizada recentemente e ela faz parte do Fundo Bordeaux, que é do Nelson Tanuri. E o Nelson Tanuri também está por trás da Copel, que está no consórcio 5G Sul. Então a gente aí tem mais um conglomerado aí, não sei por que motivos eles deram lances separados, mas temos aí mais um conglomerado aí atuando na região norte, na região sul e no estado de São Paulo. A gente também teve licitação de frequências milimétricas. A gente teve aí a Claro, que arrematou 2 lotes, então ela ficou no total com 400 MHz de capacidade, e a Vivo também, que comprou 3 lotes. Esse eu realmente fiquei surpreso, eu achei que a Claro ia comprar mais. A Claro sempre foi fominha de espectro, sempre quis ter mais ali, e dessa vez foi o contrário, a Vivo arrematou ali 3 lotes, então ela tem 600 MHz de capacidade para atuar no Brasil inteiro, e a TIM arrematou apenas um lote de 200 MHz. Só que tem uma diferença. A TIM comprou um bloco para apenas 10 anos de outorga, enquanto Vivo e Claro compraram para 20 anos. Para complementar essa cobertura, a TIM comprou algumas frequências de millimeter wave em algumas regiões, que aí no caso foi em São Paulo e no restante do Sudeste e na região Sul. Nordeste, Centro-Oeste, Norte ficaram realmente aí esquecidos no churrasco. E só para finalizar também, nos 26 GHz, temos aí uma operadora também em São Paulo, que é a Neco. Eu não sei que operadora é essa, mas por trás dela está Ion Moreira, que é o CEO da Surf Telecom, que aí atua aí com MVNOs. A Neco jura de pé juntos que não tem relação com a Surf. Eles me mandaram um e-mail, porque eu até falei que era do Ion Moreira, e eles falaram que não, são empresas separadas. Vixe, a Surf tem relação com tanta gente que você nem imagina que eu não sei. Então é isso, né, gente? É mais aí uma relação não esclarecida da Surf Telecom, sei lá no que vai dar. Vai ter aí 200 MHz para operar com millimeter wave em São Paulo. Tá, mas então quando é que eu vou poder postar uma foto do meu celular com 5G puro, pra valer mesmo? Quando a gente pode esperar isso? Quando que eu vou poder fazer um TikTok, Lucas, no 5G? Eu só vou fazer TikTok quando sair o 5G no meu celular, hein? Vai aparecer alguma coisa diferente ali? Vai aparecer 5G Plus, 5G Max, 5G, 5.5G, 5.6G? Quando eu vou fazer download do 5G? Vamos cobrar isso aí do Mobilon, porque existe uma expectativa de que as primeiras antenas aí com 5G puro, com 3.5 GHz, já sejam ativadas aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, ainda em dezembro de 2021. Na prática, o compromisso é que todas as capitais tenham pelo menos uma antena para cada 100 mil habitantes em julho de 2022. Então, se você fizer algum esforço e tiver um celular compatível, você já pode fazer um speed test aí na metade do ano que vem. Mas é aquela coisa, pode ser que as operadoras antecipem isso, tenha uma densidade maior também de antenas, né? Elas realmente estão querendo mesmo, várias já têm publicidade com 5G, claro que o diga, né? Então, não acredito que deva demorar tanto assim. Claro que no início não vai ser a melhor cobertura, o melhor sinal, às vezes nem a melhor velocidade. É uma coisa que com o tempo vai se aprimorando, né? Mas é isso, gente. Eu nem aguento mais falar de 5G, finalmente está acabando. Em vez de cobrir leilão, agora a gente vai começar a cobrir a chegada de verdade do 5G no Brasil. A tecnologia, né, que é a parte mais legal do que a burocracia. Nossa, é muita burocracia, muito número, né? Leilão longo pra caramba, né? Então, é isso, né, gente? Enfim, os refrescos. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast. E aí conta pra gente o que você achou da chegada do 5G. Tá esperando aí muita coisa? A expectativa tá lá em cima, tá lá embaixo? Já cansou de ouvir falar do 5G também? Manda seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Lucas Braga e @Ealecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até mais. Falou.